Olá, esse é o podcast Voz do Saber, eu sou o João Marcos, hoje a gente está aqui com o Renato Salvadori. Renato Salvadori, ele é especialista em segurança Cibersegurança. 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 E conhece bastante também de criptomoedas e blockchain, né? Sempre estudando um pouquinho mais, mas principalmente Bitcoin. Beleza, a gente vai falar sobre isso. Queria deixar com você aqui uma lembrança do programa. Muito obrigado. Quando você vai abrindo aí, eu vou falar sobre os nossos apoiadores. O podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio em Vargem Grande Paulista, um colégio com princípios e valores cristãos. No Colégio Cognos... Muito obrigado. Nada. No Colégio Cognos é utilizado o sistema Mackenzie de ensino. O Mackenzie tem 150 anos mais de experiência na área educacional. Também temos aqui no colégio o programa bilíngue. Os alunos têm aulas de inglês todos os dias, naquela modalidade mais de conversação, né? Não fica no inglês muito formal. Temos também aulas de robótica, tudo isso na grade curricular. Além do que, o colégio oferece uma estrutura muito boa, com salas climatizadas, laboratórios de ciências, laboratórios de robótica, salas de multimídia. Também temos uma psicopedagoga que dá atendimento aos alunos, né? Isso daí sem custo algum para os pais. E os princípios e valores cristãos se aplicam no dia a dia da escola, né? Não é necessário que o aluno seja cristão e nem se torne cristão, né? Se converta ao cristianismo. O colégio é aberto a todo mundo. Mas os princípios dentro do colégio são princípios e valores cristãos. Então, a gente não tem briga, bullying, palavrão, assédios, ideologias em geral. Então, o ambiente aqui é muito bom. Se você tem filhos na idade escolar de 4 meses até o terceiro médio, ou se você também está assistindo aqui e tem essa idade, está nessa faixa de idade e está aí na escola e gostaria de um bom colégio, onde você pode ter liberdade, segurança, o Colégio Cognos é o melhor colégio aqui para você estar. Também a Zione, que é a empresa que faz a captação de vídeos aqui para nós. Cuida de toda a nossa parte de edição, também das nossas mídias sociais. Tá? A Zione é uma equipe nova, um pessoal bem ativo e faz um excelente trabalho para nós. Bom, vamos lá, Renato. Então você trabalha com segurança digital, né? Exatamente. Exatamente, a segurança digital. Como é que você classifica isso? O que é a segurança digital? Na verdade é um pouco mais amplo que isso, né? Eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro eletricista. Trabalhei muito tempo com redes de computadores. Fiz mestrado, dei aula em faculdade e tudo. E por volta de 2013 eu fui ser gerente, depois diretor técnico numa distribuidora, e o foco dessa distribuidora era a segurança de dados. Né? É distribuidora de produtos, hardware e software. Na área de digital. Exatamente, exatamente. Com vários players de mercado e tudo. Né? Aí, a partir dessa vertente, desse ponto na minha vida, eu comecei a focar para a área de segurança, né? E depois também veio a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu também sou encarregado de proteção de dados de muitas empresas, tanto do segmento público quanto privado, né? E fui me especializando cada vez mais, né? Então, mas segurança não é só digital. Por exemplo, se você pegar... Tem muitos frameworks, tem muitos padrões internacionais, né? Como a própria ISO 27001, né? Ela também, quando você vai adequar uma empresa ou você vai preparar uma empresa para uma certificação dessa, não é só segurança digital, né? Você tem também toda a questão de segurança física, segurança no RH, segurança na cadeia de suprimentos, né? Então porque a informação não é necessariamente digital. A informação pode ser física ou pode ser, inclusive, verbalizada. Então, passa por todo um processo de governança que, obviamente, envolve ativos digitais, né? Mas também cuidar de outros setores que sustentam o negócio das empresas, né? E eu falei da ISO, mas se você pegar... Tem um outro framework que é no Brasil, ele ainda... Se você conversar com as pessoas de segurança, elas vão saber, né? Mas fora da área de segurança, pouca gente conhece, que é o NIST, né? Que é um padrão desenvolvido pelos Estados Unidos, né? Pelo governo dos Estados Unidos. E que, inclusive, para você poder trabalhar, prestar serviço para o governo dos Estados Unidos, você tem que seguir o padrão NIST, né? Ele também é muito focado, né? Você tem capítulos exclusivos ali que falam só sobre segurança física, por exemplo. Né, que vai de tudo, de câmera, de barreiras, de salas de descompressão, de biometria, enfim, tem
Você falou da ISO 27001, né? Isso. O que é a ISO 27001? A ISO é um padrão internacional de certificações, né? Especificamente a 27001 é uma ISO sobre segurança da informação. E aí ela tem os seus apêndices, né? Então você tem a ISO 27002, que vai falar sobre controles, você vai ter a ISO 27005, você vai ter a ISO 27701, que é um apêndice específico para privacidade, que é a LGPD. A LGPD. Então, a empresa a minha empresa, né, que é a RS, que fica aqui na região da Granja Viana, eu também faço projetos de adequação, às vezes, para uma necessidade de mercado, né? Você não necessariamente tem que ser certificado numa ISO, mas às vezes você quer fechar um acordo comercial com uma empresa de um grande porte, ela te exige uma série de coisas e às vezes ela te exige conformidade, né, com a ISO. Então você tem que preparar a empresa não necessariamente para ser certificada, mas demonstrar proficiência naqueles domínios que aquela empresa está pedindo, né? Então a ISO 27000 é específica para segurança. Aí você tem, por exemplo, a 9000, que é para ser qualidade e tal. Então depende da área de atuação. A 31000, que é gestão de riscos com foco em negócios, né? Então depende. Mas o meu foco é a ISO 27001 e por tabela a 27701, né? Que é a própria, é uma ISO de proteção de dados. Ela não foi feita por conta da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, né? Até porque ela saiu em 2019, a 701. Não daria nem tempo, né? Porque a LGPD saiu em 2018. Eu acho que ela foi muito impulsionada pela GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, né? Lá na União Europeia, essa questão... Na Europa, o poder estatal, o controle é muito mais forte do que o Brasil, né? A regulamentação lá é muito séria, né? As empresas tomam multas pesadíssimas na Europa, pesadíssimas. A LGPD, ela serve exatamente para garantir que as informações que você passa por uma determinada empresa não vazem. E se vazar, tem uma punição. Muitas pessoas têm uma noção errada, né? De que a LGPD é para proteger dados de clientes. Não é. A LGPD ela foi feita para proteger dados de pessoas naturais, né? Mas que proteção exatamente é essa? Porque se eu pesquisar meu nome na internet, vem um monte de coisa sobre mim. Não deveria. Empresa que eu tenho, processos que tem contra mim, enfim, tem dados tudo. Públicos e tem dados que não são públicos. A LGPD, no artigo 4, ela tem lá as suas exceções, né? Então, alguns dados eles são públicos, mas sim, é errado, não deveria. O problema é que as pessoas não conhecem os direitos, né? Então, se eu perguntar LGPD para as pessoas provavelmente vão confundir com uma outra sigla, que é mais ou menos parecida, ou não vão saber o que é. Mas, teoricamente, todas as empresas deveriam estar adequadas à LGPD. A questão é que o órgão fiscalizador, que é a autoridade nacional, ela ainda é muito pequena, né? Ela ainda está passando por um processo de resolução. Porque quando a lei saiu, diferentemente da GDPR, que já veio com artigos e considerandos, ou seja, as considerações em cima dos artigos, a LGPD ela veio totalmente subjetiva. Totalmente. Então, a autoridade nacional está tendo um trabalho hercúleo de explicar o que quer dizer isso aqui. Você fala para eu não fazer A, mas o que é A? Como que eu aplico A? Né? Então, ela ainda está nesse trabalho. E fora a maturidade mesmo da população, né? Fora a maturidade. Mas por que veio a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza, eu entro num site qualquer, não precisa ser necessariamente online, né? Pode ser, por exemplo, eu tenho prontuários de clientes, pacientes, aquilo ali é responsabilidade minha. Se aquilo ali se perder, ou alguém tiver acesso àquilo que não seja do negócio em si, eu sou responsável por aquilo. As pessoas também confundem, né, com vazamento. Só se vazar. Na verdade, não. Porque está envolvido com um incidente de segurança. Tudo nasce a partir numa situação de penalização, né? Tudo nasce de um incidente de segurança. E o que é? E aí, por isso que você tem que conhecer segurança. Você não consegue falar de LGPD sem conhecer de segurança. Eu não consigo entender as pessoas falarem de LGPD sem entender segurança. O que é um incidente de segurança? É um evento adverso, ou seja, anormal, confirmado, que comprometa confidencialidade, integridade ou disponibilidade. Então, se os dados vazarem, é um incidente de confidencialidade, certo? Se os dados forem adulterados, é um incidente de integridade. E se os dados se tornarem indisponíveis, é um incidente de indisponibilidade, que afeta a disponibilidade. Essa é a norma da ISO.
A LGPD não fala na ISO, mas a própria autoridade nacional já pede para você, já orienta as empresas a seguirem melhores práticas internacionais de segurança. A ISO. A ISO, né? Mas existem... As coisas evoluem, né? Então, existem outros pontos, né? Então, quando eu olho para a ISO, ela fala esse é o famoso CID, que é a tríade da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID. Mas veio evoluindo e já tem outras coisas também, né? Esse CID virou CIDAL, que significa autenticação e não repúdio. O que é autenticação? Vazamento de senhas, garantir que a pessoa que entrou realmente foi ela que entrou, etc e tal, né? E o não repúdio é ter a garantia de que o João foi ele realmente quem encaminhou, alterou, mexeu, enviou. Eu consegui ter garantia de que não foi alguém se passando para o João. Você não conseguir repudiar. Falou, não fui eu. Não, eu tenho que conseguir provar que foi você. Né? E aí tu passa por toda uma questão de segurança, de autenticação, autorização, acesso, auditing, identificação. Tudo é segurança. Não, beleza, mas aí você está falando mais no sentido assim, técnico do pessoal das empresas que tratam disso. Vamos falar da pessoa padrão, normal. Beleza. Eu entro lá num site, aí vem aquela mensagenzinha lá dizendo que o site segue as normas da LGPD, beleza. O que quer dizer isso aí? Isso quer dizer que eu tenho segurança, que eu posso preencher meus dados lá? Deveria. Né? Deveria. Agora, o grande problema é que, infelizmente, muitas empresas também não seguem nem o que está escrito na lei. Por exemplo, na lei está muito claro, tirando o agente de tratamento de pequeno porte, que tem uma resolução específica para isso, que foi publicada em 23, no começo de 23, mas em linhas gerais as empresas têm que ter um encarregado de proteção de dados. Tá? As empresas, por exemplo, nossos serviços são todos na nuvem, não tem nada aqui, tá tudo. Tem que ter aqui dentro alguém... Aqui dentro, alguém responsável. No caso, se eu tenho todos os serviços no Google, eu estou terceirizando essa responsabilidade para o Google ou não? Aí entra numa outra questão. A LGPD, ela, em termos de empresas, ela trata em dois atores, que ela chama de agente de tratamento. Ela tem o controlador e ela tem o operador. Quem é o controlador? É quem detém o controle dos dados. Então, se eu sou, por exemplo, um pai de aluno e eu fiz uma matrícula do meu filho aqui no Cognitus, eu estou entregando os meus dados para o controle do Cognitus. Então, você tem responsabilidades como controlador. O Cognitus foi e contratou um serviço de Google. O Google está prestando serviço para o Cognitus, é um prestador de serviço. Então, ele trata os dados em nome do Cognitus. Então, o Google ele é um operador de tratamento. Então, ele também tem obrigações, inclusive, ao texto da lei, ele tem que seguir quais são as recomendações ou quais são os requisitos mínimos de segurança que o Cognitus exige para continuar prestando serviço. Tá, assim, isso aí fica meio na subjetividade ou o negócio... Tem que ser, essa relação entre operador e controlador tem que ser em contrato. Tá, mas aconteceu já de alguém ganhar uma ação porque, sei lá, ele acha que foi lesado tem e aí duas invoca formas, essa né? lei. Ou você vai na autoridade nacional e aí pouquíssimas pessoas conhecem. Quem que é essa autoridade nacional? É a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão como a Anvisa, como a ANEL, existe. Inclusive você consegue fazer denúncia, você consegue fazer uma petição contra o controlador. ANPD. ANPD. Nossa, muito prazer em conhecê-la. Pois é. Eu não sabia que existia. Pois é. Mas você pode também entrar em primeira instância, porque ela é uma lei. E teve gente que já ganhou. Olha, não sei o que, aconteceu isso, o juiz canetar, falou, me violou, tal, acabou, é uma lei. Então, por exemplo, preenche um cadastro, daqui a pouco aparece um terceiro entrando em contato comigo e aquela informação foi... Exatamente. Não pode. Inclusive, um dos direitos do titular, que é o dono do dado, ou responsável, né, é saber informações sobre uso compartilhado. Agora, o pessoal... As pessoas não sabem, né? E o pessoal, as empresas seguem mesmo ou fica só no aviso? Seguimos LGPD, seus dados... ou todo mundo... Aí é difícil, né, saber, né? É difícil saber. Difícil saber. Não, porque assim, eu recebo chamadas telefônicas, mensagem de WhatsApp, e-mail, eu nem sei de onde. Eu sei que em algum lugar alguém ou vendeu ou invadiram e pegaram, mas assim... Exato. Então não é um negócio meio utópico assim, com a LGPD? Ou fica só para dizer temos? Então, essa onda de
de controle de dados é mundial, né? É mundial. Então você tem no Canadá, você tem a PIPEDA, você tem na África do Sul, você tem a POPIA. Os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos têm uma parecida, que é a Privacy Shield, mas ela já foi desconsiderada pela União Europeia, por exemplo, em 2020. Mas ele tem alguma coisa. Não tem. Mas você tem no México, você tem Canadá, como eu comentei, você tem Chile, você tem Brasil. Então está acontecendo, mas é um processo de médio e longo prazo mesmo, né? Porque, de novo, você chega para as pessoas não... O que é LGPD? Não sei. Eu recebi aqui um contato eu comprei um apartamento e, de repente, um marceneiro me ligou, uma empresa de imóveis planejados. Como que ela tem meu número? Como que você acha que ela tem seu número? Né? Sim. Como é que você acha que ela tem seu número? Porque seu número foi vazado, né? Foi vazado. E não deveria. Sim, não deveria. O problema é o Estado ter prazo para fazer esse trabalho. Obviamente que não vai ter. Eu acho que o trabalho é o inverso, né? É a conscientização. Inclusive, uma das reuniões que eu tive, eu sou membro da APDados. Tá? A APDados é o segundo maior conjunto, organização de profissionais de privacidade do mundo. Tá? Ela só perde pro da Europa. E aí eu comentei, falei assim, o trabalho na autoridade nacional está sendo feito, na minha opinião, errado, porque não adianta você querer forçar a autoridade nacional, não tem braço. O trabalho tem que ser ao contrário. Se eu fosse autoridade nacional, eu ia para a mídia para conscientizar a população. Para a população, eu sou o motor de alavancagem disso, né? Enfim, essa é só uma opinião. E por que surgiu esse negócio de LGPD? Alguém se sentiu lesado e falou, tem que ter uma lei para controlar isso? É uma onda mesmo de privacidade, né? Em 2018, acho que a The Economist, né? Ela tem uma capa que é emblemática, né? Ela fala lá que o dado é o novo petróleo, né? Uhum. Então, na verdade, não é o dado, porque dado... Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse nome, para mim, está errado. Porque dado por dado não tem relevância, né? Informação. Então, eu acho que com o crescimento, principalmente das Big Techs, tal, informação é dinheiro. Então, você vê, você compra um celular, antigamente você tinha que habilitar o sistema de localização. Hoje você tem que desabilitar, porque acho que vem tudo... Beleza, então todo mundo é monitorado. A LGPD atinge esse pessoal? Por exemplo, na Europa, sim. Então lá... multa pesada. Pesada. Google já foi multado, Meta já foi multado. Pesado. Lá o negócio... engraçado, ela tem 2 anos só, né? Porque a GDPR foi sancionada em 2016, né? E aí você tem, dentro de cada país da União Europeia, a sua própria regulamentação com base na GDPR, né? Na Europa, isso já acontece. No Brasil, o que a gente tem visto, já teve empresas multadas, empresas privadas, mas os casos mais latentes são empresas públicas, né? Né? São empresas públicas. Você teve o INSS, sim. Você teve, acho que a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que já foi sancionada pela Autoridade Nacional. Porque eles deixaram aberto dados? Num dos casos foi uma violação, que eles não publicaram no tempo, porque você é obrigado a publicar. Se a violação envolveu dados pessoais e ela acarretou risco ou dano relevante para o titular, você é obrigado em até 3 dias a publicar tanto os titulares, porque no final das contas o titular de dados é o principal interessado nisso, não é a autoridade nacional, é a pessoa, que teve os dados dela vazados, né? E também a autoridade nacional. Então, nesse caso, acho que foi do INSS, eles não publicaram no tempo hábil ou não avisaram os titulares. Tem uma série de regras, tá, João? Inclusive, quando você comunica à autoridade nacional, o formulário lá que você preenche, né, ele é bem técnico, muito técnico. Para o titular não adianta, eu vou falar para a pessoa isso, aquilo, o protocolo X, não adianta. Basicamente tem que falar, aconteceu, estou fazendo isso e sugiro que você faça isso. Basicamente é isso que você tem que informar o titular. Teoricamente tem que ser individualizado. No caso de você não conseguir individualizar, aí você tem que publicizar. Para fazer uma comunicação orgânica, né? Sim. Porque você não vai conseguir... vamos supor, vazou dados de 30 mil pessoas de uma base de dados. Não vai conseguir identificar um a um, então você vai ter que publicar em mídia, seu site, enfim. É isso que está na resolução.
E o que acarreta os meus dados serem vazados? Por exemplo, meu CPF, todo mundo sabe. Todo mundo que eu falo assim, é simples, você usa Pix, você faz cadastro, você procura aí, acha seu CPF. Não é um segredo para ninguém. Você vai na Droga Raia, droga sei lá o quê, todo cadastro que você faz é com CPF. Nota Fiscal Paulista, todo mundo sabe. Passa pelo PDV ali e em alguma hora é captado aquilo ali. Então não deveria. Mas você faz com seu CPF. O problema é o seguinte, vamos começar por parte. O Pix, por exemplo. Não sei se você já reparou, hoje em dia, quando você realiza as transações Pix, o comprovante ele já está pseudonimizado ali, né? Isso. Então, assim, isso já foi uma coisa que veio em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso mais ficar circulando com o seu CPF. Quando eu vou na Droga Raia ou em qualquer rede hoje em dia, quando você faz o cadastro pela primeira vez, teoricamente, algumas já fazem isso, outras não, você tem que preencher um documento consentindo que você está entregando os seus dados. Aí isso é um consentimento. Beleza, se você não preenche, aí você perde uma série de benefícios, descontos, indicações. Nem tem a ver com desconto, porque isso tem a ver com isso é geralmente com o programa deles, né? E eles não podem colocar, de novo, a população não sabe, eles não podem colocar o consentimento implícito em nada, ele tem que ser explícito. Sim. Explícito e informado para o titular. E, inclusive, se ele faz uso compartilhado, com quem ele faz uso compartilhado. Mas, de novo, a gente volta na questão da educação das pessoas, né? Que não sabem. E aí, por isso que eu comentei, quando eu estava com o pessoal da Pedaço, eu falei, não adianta forçar em cima da Autoridade Nacional de Fiscalização. Ao contrário, a fiscalização tem que ser da população. Agora, você não acha que esse tipo de restrição, de não pode ter, tem que ter autorização, perde toda essa, vamos dizer assim, beleza que hoje o Big Data, que basicamente o Google faz as coisas por você, já adivinha as coisas, porque sabe onde você foi, o que você fez, quem está do seu lado, onde você passou, quem estava, onde você mora. Isso tudo tem uma beleza por trás disso que facilita pra caramba. A inteligência artificial, ela precisa de informação. Se todo mundo restringe a informação, não vou liberar, nem... Acabou tudo isso aí, a gente volta à Idade da Pedra, entendeu? E aí? Agora, você indo pro meu lado libertário, né? É outro boné, né? Eu sou libertário. É uma verdade. É uma verdade. Mas essas leis, elas não vieram para proibir. Não é proibir. Elas vêm para dar transparência. Esse é o segredo. Tipo aquele negócio do cookie, né? Sempre gravar o cookie, beleza, tudo certo. Agora tá avisando, estou gravando o cookie, você aceita? Pô, se não aceitar, morreu, entendeu? Então você aceita, paciência. Na questão dos só cookies... Só tá te avisando, só. Mas na questão dos cookies, o correto... Porque num site você tem cookies que são essenciais, que senão o seu site não roda, e tem cookies que não são, cookies de marketing, de rastreamento. Exato. Esses você tem que dar a possibilidade para a pessoa não querer. Mas você tem que pelo menos apresentar para ela. Essa é a lei, entendeu? Não, eu não quero que você me rastreie, eu não quero receber o código. O pessoal faz isso mesmo. Dá uma olhada, vê se tem uns que já põem aceita ou não aceita. E tem outros que... mas aí, você quer saber, na hora clica aí, grava seus cookies, você sempre gravou mesmo, por que agora eu tenho que saber o que é, entendeu? Exatamente. Então não é vamos dizer assim, uma hipocrisia, mais ou menos, assim? Tá bom, eu dou transparência, eu tô falando pra você o que eu sempre fiz, beleza? Segue o jogo, segue. Aí você clica lá, nunca mais te pergunta se botar cookies novos também, sabe-se lá se... Mas você tem que ter uma linha de... Você tem que criar, na minha opinião, né? Se você quer proibir... Ou reprimir abusos, que é o cara ficar te ligando, te incomodando, não sei o quê, você tem que criar uma regra e ela ser aplicável para todos, né? Com portas de saída, que é a aceitação do usuário. Isso no caso de consentimento, né? Porque tem situações que não. Quer um outro exemplo do LGPD? Por exemplo, você às vezes encontra empresas que, assim, você já não tem mais nenhuma relação comercial com ela, né? Seus dados estão ali há 10 anos. Não pode. Por que não pode? Porque se esses dados são propagados, né, saiu de um negócio que já nem deveria mais existir ali. Então ela não veio só nessa questão de autorizo o uso ou não, né? Ela é bem mais ampla que isso, né? Bem mais ampla. Por outro lado, você tem esquemas do tipo, não, eu tenho que manter seus dados por conta de uma obrigação legal ou regulatória, né? Então tem várias coisas na LGPD. Outro exemplo... sistemas que tomam decisões automatizadas.
Tá? Às vezes você está participando de alguma coisa ali e tal, colocou seus dados lá e não saiu o resultado que você quer. Você não sabe por quê, né? Você não sabe por quê. De acordo com o LGPD, essas empresas que usem processos unicamente automatizados, elas têm obrigação de não te abrir o código-fonte, mas te explicar a regra de funcionamento. Entendeu? Isso não existia antes da LGPD, né? Beleza, não deu certo. Mas por que não deu certo? Não deu. Não deu. Teoricamente, agora elas são obrigadas. Então, veio para oferecer para o cidadão, no meu ponto de vista, mecanismos de transparência. Se eu fosse resumir a LGPD, transparência e boa-fé entre eu que sou detentor dos dados e os dados que eu estou entregando para a empresa para fazer qualquer tipo de serviço, que eu concordei, inclusive. Né? Porque eu concordei. É isso. Né? Agora, obviamente, né, a questão do Big Data, mas, de novo, né, é aquela coisa. Você tem que ter limite, né? Tem que ter um limite que o usuário concorde. Você acabou de comentar, não, eu vou lá e desativo tal. Imagina se você não conseguisse desativar. Sim. Né? Mas o Big Data é um perigo crescente para os libertários, sem dúvida. Não, com exceção de a parte de controle governamental, eu acho que, pega o que você quiser de mim, não tem problema, desde que você não me prejudique, né? Enfim, mas eu acho legal, porque facilita a sua vida, né? Inclusive o WhatsApp capta a sua voz, né? Né? Sim, como é que chama, no caso do Google, é o OK Google, né? E o pior mesmo é que ele desligado mesmo aqui, desligado, né? Porque ele tem que saber, ele tem que saber que você está falando aqui. Rapaz, como é que ele sabe que eu pensei nisso agora? É malandrinho. É interessante isso daí, né? Agora, só não pode ser usado. Eu acho que o maior problema é o governo mesmo, né? De usar essa informação para outras coisas, né? Total. Tem uma empresa, para mim, eu acho que facilita bastante. Bom, eu vi que eu estava acompanhando lá suas postagens, né? Aí você fala muito de segurança de dados, né? Então, por exemplo, o caso daquela dupla autenticação, né? Que a gente, basicamente, acho que hoje todo mundo usa isso aí, né? Deveria. Tem serviços que nem dá para você usar. Agora, que não estão disponíveis. Lá você fala que não é tão seguro assim, que já teve gente, que nem o caso do Uber lá, né? Que mesmo com autenticação com dupla camada, ele foi invadido, enfim. Se você tem a senha e o segundo fator de autenticação ou é o SMS, ou um e-mail, ou WhatsApp, ou um código gerado pelo autenticador, não funciona? Não, funciona. Ou pode ser burlado? Como que consegue burlar? Tudo no mundo digital pode ser burlado, né? O que é múltipla autenticação, né? É você criar, de novo, camadas adicionais de segurança, né? Então, uma autenticação baseada só em senha, acabou. Sim. Acabou. Inclusive, o NIST recomenda, muitas empresas fazem política de troca de senha, né? Ele nem fala mais pra você fazer isso. Porque a pessoa não tem criatividade e ela vai acabar colocando em post-it no computador dela ou escrevendo no papel. Então, nem se usa mais isso. Primeiro erro que muitas plataformas cometem múltipla autenticação é algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é. E até você pode colocar algo onde você está, existem outras também, mas idealizadamente é assim, algo que você sabe, que você tem, que você é. Então, primeira coisa, se você vai implantar um sistema, não adianta você colocar duas camadas da mesma coisa, duas de algo que você sabe, nem duas de algo que você tem. Sim. Não, você não está criando dificuldade. Mas aí tem alguns pontos, por exemplo, autenticações baseadas em SMS, o primeiro risco SMS não é o tráfego, não é criptografado. Então ele está passando um texto limpo na internet. Sim. Né? Então você corre esse risco de ser lido. E outra coisa, a gente tem muito problema de fraude em operadora. Isso é um fato. Né? Eu já prestei serviço para 3 operadoras de telecom no Brasil. Das 4 grandes, 3 eu prestei. Esses centros de atendimento, geralmente são pessoas ali que, na verdade, nem são funcionários mesmo, são empresas que são contratadas, que fazem call center. A taxa de churn é muito alta, né? Fica 6 meses lá, vai embora, Sim, tal, então não tem controle ali. Então ele pode fazer um SIM swap muito fácil no seu celular e pegar seus dados ali, né? Então eu não recomendo SMS. E-mail eu recomendo? Recomendo. Não tem problema, desde que, se você usa o seu celular, não configure esse e-mail no seu celular.
e use contas de e-mail como, por exemplo, o Protomail, né, que protege sua privacidade. Você faz seu registro no Protomail, por exemplo, fazendo um jabá do Protomail aqui, eu não tenho nada com eles, hein? Você faz seu registro no Protomail, você não tem que colocar seu RG, seu CPF, nada disso. Nada disso. Você faz seu login lá e acabou. Você cria sua conta ali. Então tome cuidado também, porque não adianta você ter sua segurança. Meu segundo fator de autenticação tá, vamos falar do Google, né? Mas a minha conta no Google é uma conta gratuita. Não tem controle nenhum, não adianta. Você está jogando num lugar que você tem uma série de outras vulnerabilidades ali. Então não adianta, né? E vazamento em Big Tech acontece aos montes. Aos montes. Vazamento de e-mail acontece aos montes, né? Então, se você, essa segunda camada, né? Se você for usar e-mail, não use, por exemplo, não mantenha ele configurado no seu celular. Se roubarem seu celular, e aí? Né? Como é que faz? Principalmente, no ano passado eu estava indo num show do Paul McCartney com minha irmã, ali no Allianz. E ali, aquela muvuca e tal, a menina, coitada minha, a menina descendo com o celular, passou um cara de bicicleta e tomou, pegou o celular dela desbloqueado. Nossa. Imagina entendeu? Acabou, né? Então, cuidado. Se ela tiver ali configurado um aplicativo do Gmail, o cara apertou, vai abrir, né? Então, eu recomendo não deixar. Não deixar. Se você tem, por exemplo, um TOPT, que é baseado em... Esses Authenticator, né? Que o nome correto é TOPT porque é cíclico, é baseado em tempo. Também, deixa no segundo celular. Né? Deixa no segundo celular. Não, eu preciso, não sei o que e tal. Claro, deixa de uma forma que, se numa situação dessa, ele esteja ali quieto e você não tenha que expor. Né? Essa é a minha recomendação. Então, bom, aí você criou um problema agora, porque eu tô frito, né? Por quê? Porque tá tudo no celular, pô. Tanto o autenticador, o OTP, o e-mail tá no celular. É risco. Então, não resolveu nada se MFI. Eu também tenho meu e-mail profissional aqui no celular, mas o meu e-mail onde eu recebo os códigos de autenticação não tá aqui. Só no computador. Em um outro dispositivo. Bota um dispositivo velho em casa, você não usa mais, deixa lá. Instala ali. Não, beleza, mas aí você tá no aeroporto, por exemplo, você quer, você precisa acessar meu e-mail, e aí, caramba, meu tokenizador tá lá em casa, e agora? Não, é risco. Tudo na vida é risco. É risco. Você vai ter que levar, não vai ter jeito, né? Você vai ter que levar. Exatamente. Né? Não deixa ele à mostra, deixa ele quieto, escondido e tal, deixar na mala. Tudo na vida é risco. Então, você falou que o Protomail ele é mais seguro que o Gmail, né? O Protomail é free também, né? Ele tem a versão free e tem a versão paga, né? A questão não é que ele é mais ou menos seguro, é que ele tem mais privacidade, porque você não se doxa lá. O que é doxar? Você não se registra lá, nome, endereço, não, beleza, CPF. Okay. Mas você tem teu e-mail, as suas informações lá, você pode até usar ele como um e-mail profissional e tudo, e tem tudo lá, suas informações, negociações e tal. Vamos supor, alguém invade o servidor do Protomail, vai conseguir ler teu e-mail? Vai. A parte da responsabilidade é sempre do usuário, né? Não tem jeito. Então, não existe nenhum serviço de e-mail que ele é criptografado e só descriptografa na tua máquina. Que nem o WhatsApp, só vai descriptografar, em teoria, né, no seu celular. O tráfego, e eles não salvam, né, as mensagens lá? Depende do que você está usando para método, né? Se está usando POP, se está usando IMAP, né? Mas geralmente elas ficam hosteadas no servidor mesmo, né? E o servidor, dentro do servidor, não é criptografado? Não é. Eu estou dizendo ele invadir com o seu usuário, com a sua senha. Não, sem... Não. Aí muito provavelmente vai estar criptografado. Vai estar criptografado. A não ser que o hacker descubra qual é a senha, né? E tal. Consiga quebrar a senha. Mas, teoricamente, tem que estar criptografado. Esse é um princípio basilar de segurança. Criptografar dado em repouso e dado em trânsito. Então, o Gmail, qual é o problema do Gmail? O Gmail é o seguinte, o Gmail gratuito é o seguinte, o Gmail gratuito, não existe gratuito, certo? Sim. Não existe. Então ele está entregando ali uma cenourinha para você. Né? E tudo que ele está colocando ali é com um nível mínimo de segurança. Mínimo. Né? Então, e outra coisa, quando você contrata um serviço desse, ele está deixando muito claro ali que ele não tem responsabilidade no termos de uso, é que ninguém lê, né? Então, se ocorrer alguma violação ali, você não tem nem para quem recorrer, bicho. Porque,
tá usando isso aqui, é isso que eu te entrego, acabou. Você quer um nível de segurança a mais? Compra. O Gmail para uso pessoal, beleza. O grande problema é que empresas usam Gmail gratuito. Então, vamos pegar a empresa tal, a pessoa da contabilidade ali, ela tá pegando os dados da empresa, ela criou uma conta gratuita no Gmail para hospedar dados da empresa. E aí, ela cria um negócio chamado em segurança da informação de Shadow IT, né, que é IT de sombra. Por que é IT de sombra? Porque a governança não enxerga. Cadê aquele negócio? Não tá no meu controle, né? E aí qualquer vazamento, qualquer comprometimento que tenha naquela conta, porque ela também não tem controle, ela também não vai auditar nem nada, vai comprometer a empresa. Para uso pessoal, eu não vejo problema, uso pessoal. Mas uso corporativo é um grande problema das empresas, inclusive públicas, tá? Sim. Inclusive públicas. Agora, mas veja só, por exemplo, a gente tem todos os nossos serviços, dados, o Drive, inclusive a gente tem o Google for Education, né? Tá tudo lá. Legal. Não tem nada aqui. Tem servidor, se isso aqui pega fogo, no dia seguinte, só se acessar pelo celular. Beleza. Mas você acha que é legal ter dentro da empresa um serviço de e-mail que baixa as mensagens, deixa as mensagens salvas aqui? Depende muito, viu? Depende muito do que você quer. Se você pegar o NIST, por exemplo, ele fala que o correto é você ter um backup offline e um backup online. E esse backup offline fora da instalação, porque não adianta ter backup aqui, se pegar fogo, como você comentou, tem um backup. Exatamente. Né? Mas depende muito do seu negócio. Depende muito, muito. Eu não vejo nenhum problema você ter seus serviços em nuvem, desde que você tenha um contrato com a empresa, que ela se responsabilize. Né? Aí tá tudo certo. O problema é você usar do serviço gratuito para, né, não pagar licença aqui, licença ali, e pronto, cara, você está expondo seus dados ali de forma desnecessária. Você comentou do celular, né? A nossa vida está aqui, certo? Total. Tá, banco, as nossas fotos com nossos filhos, né, as fotos íntimas, enfim, tá nossa rotina de trabalho, tá tudo aqui. Quantas pessoas têm um antivírus no celular? Então, eu não tenho, né? Porque na minha cabeça, né? Como isso aí não é Windows, né? Então eu sempre achei que... Não existe mais isso há muito tempo atrás. Tem vírus para Mac, tem vírus para Linux, tem vírus para tudo. Para tudo. As plataformas baseadas em Unix, que no caso as distribuições Linux e o próprio iOS, né, veio do Unix, elas são mais seguras? São. Mas existe. E o principal deles, o que mais aflige as empresas hoje em dia é o sequestro de dados, né? Esse, rapaz, se uma empresa sofrer um sequestro de dados e ela não tiver um bom plano de backup, acabou. A empresa acabou, fecha. Acabou. E sequestram dados que tá no Google? Pode até sequestrar, mas assim, primeiro que a arquitetura lá não permitiria, né? Porque quando um dado é gravado no Google, ele é um metadado e ele é espalhado em vários nós, né? Então o ransomware teria que infectar toda a nuvem do Google. Isso não vai acontecer, né? Até ele ser contido. Não vai acontecer. E aquele espaço que é contido, toda aquela redundância, ela suprime, né? Então é improvável. Tecnicamente, poderia ser possível, mas é improvável na prática que isso aconteça. De quem que o pessoal sequestra dados? Eu já vi casos de sequestro de dados, só vou liberar a chave para descriptografar isso aí tudo se você pagar tantos $1.000. Sabe como é que funciona isso? Isso é o seguinte, sequestro de dados é um nome que na verdade foi traduzido porque ransomware é sequestro, né? Mas na verdade ele não sequestrou seus dados, né? O que ele fez, ele criptografou. Isto. E como é que funciona isso? A maioria dos sistemas operacionais hoje em dia, eles têm os sistemas operacionais executam cópias de segurança. O Windows é assim, né? Executa cópia de segurança. O que o ransomware faz? Ele obtém privilégio de administrador naquela máquina e ele encapsula, ele protege, ou elimina a cópia de segurança. E aí ele criptografa. E aí o primeiro erro que você pode ter é bootar aquela máquina. Porque quando você está executando, tudo que você executa numa máquina, a máquina tem 2 compartimentos, a memória primária e a memória secundária. Tá? Um é o HD
que ficam ali dados em repouso, paradinho, e outros são dados em uso, que ficam na memória RAM. Então tudo passa por eles, né? Quando você sofreu um ataque ransomware, até você desligar a máquina, todos os comandos, todas as coisas que o hacker deu estão na RAM ainda. Estão na RAM, estão na instrução da RAM. Se você bootar a máquina, aí pronto, aí acabou. Acabou. Então esse é o primeiro erro que se comete. E como que recuperar um ataque ransomware, né? Uma forma é blindar o VCS, que é esse arquivinho que o sistema operacional gera com a cópia de segurança, ou um bom plano de backup. É um bom plano de backup. Mas, primeiro, essa rede de backup, ela tem que ser apartada da rede, senão ele propaga para a rede de backup. Sim. E aí acabou, né? Ou você eliminar, né? Hoje em dia tem soluções que protegem o VCS, né? Que não deixam que o ransomware se apodere do VCS. Então, mesmo que ele criptografe a máquina, inclusive eu trabalho com uma delas, né? Chama SentinelOne. Você consegue remotamente voltar à cópia segura. Mas qual empresa? Bom, tem ataques direcionados e tem ataques que não são direcionados. Teve em 2022 ou 2023, acho que foi a Renner. A Renner pegou um ransomware, ela ficou 15 dias parada. Foi a Renner. Mas é porque ela tem o data center dela com servidores dela, ela que cuida e tudo mais. Isso, mas ela ficou 15 dias com a operação parada. Pô, saiu em LinkedIn, tudo, né? A gente está no meio, né, da área de segurança, né? Me parece que, me falha a memória, a organização que invadiu estava pedindo $1 bilhão de resgate. Não tem nem consciência. Assim, acho que ele nem sabe quem é Renner, porque para pedir um valor desse, entende? Tem uma prefeitura que eu trabalho como encarregado de proteção de dados que pegou um ransomware também em 2023. É uma prefeitura, né? Recomenda-se que não pague, porque você vai pagar. Qual a garantia? Mas eu conheço a informação de bastidor, uma rede de TV no Brasil, ano passado, sofreu um ataque ransomware e pagou o resgate. 15 milhões. De dólares. Não, acho que foi real. E aí eles liberaram? Liberaram. Eu conheço, eu não posso falar que mas é uma das grandes aí. Não tinha contingência, nada? Para princípio pago, não, né? Porque quem me comentou foi uma pessoa de marketing e tal, e eu falei, nossa, não saiu na mídia. Mas é uma das que fazem reality. É complicado. Agora, diz aí, por exemplo, o vírus, né? Uhum. Eu sempre gostei de usar Linux, né? Então, nunca tive problema com vírus, zero. O Windows tinha muito, né? Depois que o Windows colocou o Windows Defender e tal, nunca mais eu tive problema com vírus. O que aconteceu? A Microsoft parou de criar os vírus? O que houve? Porque não acontece. Não, vírus existe, né? Mas o que existe são evoluções. Na verdade, hoje em dia é muito, muito pior, né? Acho que o foco mudou um pouco, né? Acho que isso virou um comércio. A verdade é essa. Virou um grande comércio. Um ataque ransomware dá dinheiro para cybercriminoso, dá muito dinheiro. Então o cara não vai ficar jogando vírus para infectar a máquina do Renato, do João. Então o cara vai focar no grande. E vírus também é uma coisa já meio ultrapassada assim, em termos de cyberataque, né? Hoje em dia você tem ataques que são falhas, né? São sem vírus. Ele simplesmente vai criar uma porta, vai abrir uma porta na sua máquina. Ele vai se alocar, ou o atacante vai se alocar na sua máquina, vai ganhar privilégio e vai pegar o que ele quiser, sem ter colocado nada. Então hoje as soluções de proteção de endpoint, elas não são mais baseadas em assinatura, que é o vírus, né? Então o vírus vacina, né? Esse é o conceito. Isso não funciona mais. Hoje em dia é baseado em comportamento, em análise comportamental, tá? Então os antivírus, eles são lentos. Lembra aquele negócio de scan, ficar rodando scan? Isso não existe mais. Não, né? Isso não existe mais. Hoje as soluções de proteção de endpoint, elas ficam rodando no dispositivo, no celular, no computador, etc. e tal, e elas ficam enviando metadados para uma grande nuvem da solução que você comprou, e ela vai avaliando o comportamento daquela máquina e comparando com padrões que a gente chama de vetores de ameaça, né? Mas de onde surgiram esses vetores de ameaça? Você tem também
fundações, organizações que estudam esses comportamentos, como por exemplo o Mitre, né? Então, é muito bem categorizado um processo de ataque, mudam suas ferramentas, mas a sequência é a mesma, né? Então, você consegue, inclusive, de forma preventiva, detectar, isso aqui é uma tentativa disso, o cara que ganhou privilégio, o cara que fez uma exploração, o cara que fez uma alteração, tal, então, antes de acontecer, né? Então, hoje as ferramentas são drivadas para esse sentido. Então, é mais difícil de acontecer. Existe antivírus ainda? Existe. Antes você ter um antivírus do que você não tem nada, né? Sim. Mas em termos corporativos, ele tem eficiência hoje em dia? Não mais. Né? Não mais. Ainda mais com os ataques de 0 dia, né? O que é um ataque de 0 dia? Então, vírus, assinatura, certo? Então, a assinatura ela vai encaixar nesse vírus. O que é um ataque de 0 dia? Eu mudo um hashzinho aqui. Então, essa assinatura não encaixa mais nesse vírus. Então, o cara vai ter que ficar desenvolvendo assinatura, igual variante lá Sim. Né? Igual variante. E hoje em dia não é mais assim, porque não me importa não me importa o conteúdo desse arquivo. Não me importa, me importa o que esse arquivo faz ou não faz dentro dessa máquina. Aí eu bloqueio. Né? É assim que funciona hoje em dia. Se é algo estranho, você bloqueia. E nem teria como, né? Já pensou desde quando começou os computadores eu ter uma base de assinatura? Rapaz, exatamente. Uma outra coisa que eles não te contam é que essa base ela é circular, né? Que seria impossível das empresas manter uma base de assinatura. Então os muito antigos eles vão eliminando dessa banco de dados de assinatura, eles vão eliminando. Mesmo e porque aí que criam os 0 dia. Os antigos usavam recursos que hoje ou nem tem mais ou já evoluiu, né? Aí o cara pega um vírus muito antigo, ele muda um negocinho e vira o quê? Um ataque de 0 dia. Agora, é possível alguém invadir teu celular ou teus sistemas, enfim, pegar tua senha e invadir teu banco e mexer na tua conta? É possível. Como que ele faz isso? Novamente, ganhou acesso ao seu celular ou ao seu dispositivo, né? Depois o que ele vai fazer? Ele vai fazer um negócio que a gente chama de ganhar privilégio. Vai buscar privilégio administrativo. Se ele conseguir privilégio administrativo no seu celular, pronto, ele vai fazer o que ele quiser. Mas ele vai mexer na tela? Não, ele vai mexer no que está por trás. Mas, por exemplo, você vai entrar num banco ou num aplicativo qualquer, ele pede para teu rosto para fazer a biometria, aí não tem jeito, né? Vai dificultar, mas ele pode de repente ter colocado um snapshot, pode ter colocado um keylogger, sei lá o que ele colocou. Tem entendeu? Jeito de você... Por exemplo, hoje em dia já tem ferramentas, né? O meu banco é com aquele teclado virtual, né? Tem bancos que ainda hoje são assim, né? A cada toque na tela, ele tá dando um print, né? Então, eles descobrem. Aquele que você aproxima e afasta, existe jeito de burlar aquilo? Tem que ser uma pessoa, não dá pra fazer com foto aqui, né? Não dá. Que eu saiba ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Mas a inteligência artificial tá aí também, né? Né? Aí, de repente ele clona seu celular, traz o aparelho dele com todas as configurações e aí ele roda uma IA por trás. Tudo é possível. Tudo é possível. Vai chegar um tempo que alguém vai ligar para você, a sua mãe vai ligar para você com a voz dela, com a foto dela, com o rosto dela e não vai ser ela. Sabe que a gente criou em casa lá, na família, um sistema de segurança, né? Que se a gente percebe um negócio meio estranho, a gente tem uma senha e uma contrassenha, que ela é dinâmica, que é baseada em alguns parâmetros que a gente definiu entre nós, e isso foi definido, não foi escrito, né? A gente conversou, faz assim, está desconfiado ou recebeu um link no celular, manda uma senha. Ou uma contrassenha, sei lá. E a pessoa tem que fazer lá um algoritmo que a gente criou, baseado em alguns parâmetros, que muda todo dia, toda hora, e com base naquilo ele tem que devolver um valor. Se não devolver nada igual aquilo, é fraude. Para evitar a phishing, né? Exatamente. A phishing é um grande problema, né? É um grande problema. Tem pessoas que têm caído aos montes, né? E eles conseguiram burlar até o próprio mecanismo antifraude do Pix, né? Já estão conseguindo, né? Porque uma outra coisa que as pessoas não sabem é que o Banco Central desenvolveu um mecanismo de fraude, né? Tem uma rede que roda, que interliga os bancos e o Banco Central, que você, acionando o banco e entrando por essa rede, você consegue estornar, né? Mas os caras conseguiram burlar isso,
chama MED, Mecanismo Especial de Devolução. Mas isso é lá no Banco Central, não no celular do cidadão, né? Não, você tem que ligar pro seu banco, tal, seu filho não sei o que, o mais rápido possível. Então ele vai rodar dentro do MED, o banco e o Banco Central. Tá. E vai, porque poucas pessoas conhecem, né? Chama MED. Não sabia. Aí conseguiram, a mente dessas pessoas o cara quando quer, né? E o lance lá do roubo do Banco Central que teve aí? O que foi aquilo lá? Então, de novo, né? Muitas empresas investem, às vezes, muito em tecnologia e esquecem de processos. Né? Então, ali foi um usuário mesmo, né? Foi um colaborador ali deles que entregou as credenciais pro grupo. Mas nem tudo que saiu na mídia é exatamente verdade. Não é, na verdade, não é que a mídia mentiu, mas ela não teve acesso a todas as informações. Então, por exemplo, saiu na mídia que o camarada recebeu 15 mil, né, reais. Não, foi muito mais. Muito mais. Muito mais. E segundo, me parece que ele sabia que ia ser pego, né? Porque o cara vazou ali, mas foi exatamente isso. Agora, a pergunta que eu me faço é o seguinte: como que um desenvolvedor júnior, tá, que até então trabalhava como eletricista, ele fazia manutenção elétrica, né, sem nenhum demérito, porque eu também fiz curso técnico, não tem nenhum demérito com isso. Sim, eu também fiz eletricidade, inclusive. Mas ele era uma outra profissão. Ele vai trabalhar nessa empresa e ele tem um nível de permissão que ele deveria ter. O NIST, ele fala... Você sabia que tem uma pesquisa que fala que 80% dos incidentes de segurança são decorrentes de problemas em gestão de acesso? Um acesso físico, um acesso lógico. E essa gestão de acesso pode ser tanto fornecido por requisitos técnicos ou não, administrativos mesmo, né? Então, foi um claro problema de gestão de acesso ali. O NIST, ele fala duas coisas que você tem que seguir quando você implementa a gestão de acesso. Você tem que trabalhar com um princípio chamado Least Privilege, que é privilégio mínimo, ou seja, eu só vou dar acesso para o João ao mínimo necessário que ele precisa ter dentro do Cognitus. E um outro princípio é o need to know, que é a necessidade de saber. Então, dentro desse ambiente que eu já dei o privilégio mínimo, tá? O que é necessário dele alterar, consultar, mexer e tal, né? Isso me parece que foi um problema claro disso, né? Foi uma falha de controle, de governança ali. Porque, assim, eu já não tive muitos detalhes, mas uma pessoa, um dev júnior, que conseguiu, com o usuário dele, conseguir executar aquelas transações que aconteceram de madrugada, né? Me parece um problema muito claro ali de falta de governança em controle de acesso. E um outro problema, esse eu não estou muito certo se foi exatamente isso. Eu acho que faltou ali mecanismos de monitoramento e controle, sabe? Mas não foi no Banco Central, tá? Foi numa empresa terceira, não foi no Banco Central que aconteceu. O que os caras fizeram? Eles transferiram o dinheiro de uma conta... Quase um bilhão, né? Mas tem que sacar esse dinheiro antes. Pix. Tá. Dos Pix para várias contas, e depois corretora, cripto. Foi isso que aconteceu. E aí já era. Então, eu não acompanhei mais, né? A última notícia que eu tive é que eles estavam atrás das pessoas, né? Não, mas beleza, ok. Fez os Pix, sei lá, para quantas contas. Todas essas contas Pix envolvidas, né? Ou não envolvidas, mas... laranja, João. Laranja, né? Então, de novo, a gente volta na LGPD. Mas aí dessas contas foi para uma corretora, virou criptomoeda e aí, ok. E alguém... uma vez que saiu do Brasil e virou criptomoeda em alguma corretora, você não consegue corretora reverter. Não, corretora você consegue sim. Agora, se eles colocaram isso dentro da blockchain, acabou. Acabou, né? Acabou. Você vai ser preso. Tá bom, eu vou ser preso, mas eu não vou devolver. Morre, mas não devolve, né? Não devolva. Em corretora sim, com ordem judicial, né? Porque o corretor é um banco, né? Ela tem que seguir a legislação local, internacional e tal. Então, eu não sei, porque eu não acompanhei mais. Mas se eles colocaram isso dentro da blockchain, já era, acabou.
E os laranjas nem estavam sabendo, alguns sabiam. Às vezes você não está sabendo, né? Você vê uma movimentação na conta, entrou, saiu. Às vezes você nem sabe que tem conta lá, João. Né? Se vaza dados de uma foto do seu RG, seu nome, um comprovante de endereço teu, eu abro uma conta só na Nubank, bicho. Não abro? Abre. Eu abro. Acabou, você nem sabe. Você nem precisa existir. Acabou. Exatamente. Então, é isso que a gente volta na questão da lei de proteção de dados. Ela também tem esse intuito, né, de coibir. Às vezes começam a te comprar indevidamente de um serviço. Mas que serviço é esse? Não, você contratou aqui, eu contratei, aonde que eu contratei? Né? Aí vão descobrir que a sua assinatura não bate. Beleza, mas aí já fizeram um estrago na sua vida. O trabalho que você vai ter com um advogado e tal, entendeu? Então, já que você mencionou criptomoeda, o pessoal hoje fala, né, que no futuro vai ter um monte de problema, reset global, terceira guerra, né, vai vir marciano, etc. Então você tem que deixar todo o teu dinheiro em criptomoeda, né? Mas beleza, transferi tudo meu patrimônio, tá lá tudo em criptomoeda, uma carteira, uma autocustódia, beleza. Aí eu tenho que transformar isso em alguma coisa para poder usar. Na hora que eu transformar, o governo vai lá e mete algema em mim. Que vantagem tem eu deixar lá em criptomoeda? A não ser que ela passe a ser... Então, exatamente. Todo mundo aceita. Aí você aceita, eu passo mais criptomoeda pra você, tô tranquilo. Mas quando é que isso vai acontecer? Tem um negócio chamado Lei de Gresham, né? Que é... Os caras falam que o cigarro mais barato é aquele que circula primeiro, né? Então, um ativo para se transformar em uma moeda corrente, ele passa por várias fases, né? Primeiro vira um negócio de coleção, né? Depois um negócio de alto valor. Aí, lá no final, ele vai ser um meio de troca, né? E funcionou assim com todas as moedas, né? Tem um livro muito legal que chama O Padrão Bitcoin, que ele explica exatamente como foi construído todas as moedas, né? Até as conchas, depois os discos lá e tal. E isso, sim, leva um tempo. Quando vai acontecer é difícil saber, mas já existem muitas empresas, inclusive no Brasil, tem uma cidade no Brasil, a Rolândia, que ela já tem, mais estabelecimentos aceitam o pagamento em Bitcoin. Você paga em Bitcoin. Mas, por exemplo, lembra aquela vez que teve uma greve dos caminhoneiros lá no Canadá, e aí o pessoal bloqueou as contas dos caminhoneiros e dos apoiadores, aí começaram a pagar os caras, a ajudar o pessoal com Bitcoin. E aí o governo canadense começou a criminalizar e não deixou o pessoal mais transacionar em Bitcoin. Quer dizer, eles tinham as Bitcoin na mão e faz o que com isso aqui? Nada. Eu não estou muito por dentro de como que aconteceu isso, né? Então o governo vai conseguir te bloquear em corretora. Se eu quiser estabelecer uma relação comercial com você aqui, sei lá, vou fazer um serviço aqui no Cognos, Renato, eu vou te pagar em tantos satoshis. Acabou. O governo nem... Sim. Acabou. Não tem como impedir. Não tem como impedir. Vai ficar que nem aqueles filmes lá, 2045, Blade Runner e tal, que os caras... Aí o governo sai caçando para ver quem tem... O TG que fala, né, que os bitcoins vão ser mais perseguidos que os judeus, né? Ele fala isso. Você acha mesmo que um dia vai se tornar moeda de troca mesmo e acabou? Quem tem Bitcoin tá tranquilo e vai continuar valendo os 170 mil dólares? Eu acho que é inevitável. Por culpa dos governos, né? Então, lá em 1971, né, quando Nixon tirou a paridade do ouro com o dólar, que aí todas as moedas mundiais passaram a via Fiat, viraram todas Fiat, né, que é moeda fiduciária, o caminho é um só. Se você pegar qualquer tipo de gráfico, né, então a inflação no Brasil, inflação nos Estados Unidos, inflação na Europa, é aí que a gente está falando do colapso econômico, porque é inevitável do jeito que está acontecendo. Né? Até 44, que era o acordo de Bretton Woods, né? Então o dólar era a única moeda, né, que era 100% pareada ao ouro ali, né? Até esses dias o nosso presidente falou que quem foi que falou que o dólar era mercado? Pô, foi em 44, beleza? Só explicando para ele. só explicando para ele. Mas em 71 Nixon tirou, né? E eu acho um problema sério, né? Porque a inflação é a expansão monetária. A inflação não é IPCA, como disse. A inflação é IPCA para culpar você, para culpar eu, né? É mais fácil culpar o empresário que aumentou o preço, não o governo que imprimiu. Exatamente. Isso é um caminho, assim, essa máquina de impressão, no primeiro momento, é delicioso, né? Principalmente para quem surfa no efeito Cantillon, que são as grandes empresas e tal, que tem acesso àquele dinheiro primeiro, né?
Aqui no caso do Brasil, via BNDES, né? Só que no futuro, é inflação, é corrosão do dinheiro. Corrosão. E aí, no caso, o Bitcoin, então quando você fala de criptomoedas, né? Eu advogo pelo Bitcoin. Não por Ethereum, por Solana, nada disso. Nada disso. Eu advogo pelo Bitcoin. A gente sabe qual que é a inflação do Bitcoin, ela é programada e ela é assintótica, né? Então ela vai decrescer. Qualquer tentativa de mexer, ela é refutada, né? Se você quiser mexer no algoritmo, você vai ter que apresentar uma prova de mudança, né? Você tem o soft work, você tem o hard work. Soft work, por exemplo, quando criaram um novo padrão que é SegWit, foi em 2017. E o hard work foram quando criaram o Bitcoin Cash. Quem foi o Bitcoin Cash se ferrou, né? Então o Bitcoin manteve ali. Mas, via de regra, a comunidade tem que aceitar. Então não é fácil assim de mudar, né? E é descentralizado, né? Não tem controle estatal ali. Agora, por que ela tem valor? Quer dizer, está na mão de alguns. Tem um monte de gente que não tem. E ela está lá valorizando. Aí eu tenho que comprar satoshis milionésimos deles, porque... Primeira coisa, perguntam, né? Qual que é o colateral do Bitcoin, né? Qual que é a reserva de valor do Bitcoin? Isso, confiança. Aí, na verdade, muito trabalho, muita computação, muita energia para mineração. Esse é o valor. Muitas pessoas com muitas máquinas, com muitos servidores, muita energia gasta para minerar. Esse é o valor. Então, o hash rate, né, quando um bloco é minerado, teve muita gente ali gastando energia para realizar cálculo matemático. Certo? Tá, agora vai chegar Eu pergunto qual que é o colateral do real. O que é o colateral? Qual que é a paridade do real? Está pareada em quê? O real em bananas. Pois é, em nada. Não, mas político. Agora, exatamente. Por exemplo, vai chegar ao limite de bitcoins que pode ser minerado, 21 certo? milhões, mais ou menos. Beleza. Lá em 2130. Mas já está... Então, aí é que tá. Já está em 19 e tantos milhões, né? É porque vai caindo, né? Vai ficando cada vez mais difícil escasso. minerar, etc. Tal, e aí entra a relação estoque-fluxo, né? Então, mas quando... Porque Por isso que todo mundo fala que o Bitcoin vai bater 1 milhão. Porque a procura vai aumentar e vai cada vez valer menos. Mas e quando você minerar todas as 21 milhões, acabou, beleza. Aí não tem que minerar mais. Aí você vai gastar energia com o quê? Não, aí nas transações. Que vai gastar a mesma energia para minerar? Não, é menos. Mas o código, isso é uma pergunta importante. O código, ele é adaptável. Ele é adaptável, né? Então, baseado na dificuldade... Porque uma pergunta que me fizeram. E se for muito mais caro minerar... Porque vai chegar um ponto que isso vai acontecer. Sim. Muito mais caro minerar do que a sua recompensa. É porque você ganha uma fração, né? Você ganha uma Exatamente. fração. Uns bitcoinzinhos, né? O código o código ele é mutável, ele se ele é elástico, ele se modifica, né? Satoshi Nakamoto pensou nisso. O código ele se modifica. Mas quando acabou os bitcoins, ainda a blockchain tem que existir porque é ela que valida todas as transações, né? Que é o livro caixa. Um dia alguém pode dizer, eu não quero mais esse negócio de bitcoin, simplesmente ela despencar e falar, não interessa mais. Tudo pode, né? Tudo pode. No futuro, Deus pertence, né? Tudo pode. Não, sim, mas o dólar não acontece isso um dia. Pô, os caras têm indústrias, patrimônios, etc. O Bitcoin nem o Bitcoin. Se desligar tem um colapso energético, desapareceu, aí o cara não fez. Rapaz, se tiver um colapso energético e derrubar o Bitcoin, acho que a gente vai ter problema muito mais sério que o Bitcoin, viu? Né? Muito mais sério. Mesma coisa que falam, né? Mas o dia que quebrarem o código do Bitcoin, né? Que é o Bitcoin, ele utiliza 2 protocolos criptográficos. Um para validar as transações, que é o SHA-256, e o outro para estabelecer... para executar as transações, né? Ele usa um algoritmo de curva elíptica, tá? É um algoritmo de chave pública, né? Então, pública e privada, de 2 chaves. Então, esses são os 2 protocolos. O SHA-256, que seria desmascarar e conseguir aferir a integridade das transações, né?
É protocolo usado em banco, em energia, em arma nuclear. Então, de novo, você vai ter um problema muito mais sério para se preocupar. Se acabasse a energia no mundo, a última coisa que eu ia preocupar é com o Bitcoin, bicho. Né? É a última coisa que eu ia preocupar. E outra, quando ele voltasse, as máquinas iam voltar. Né? Nem voltar. Do mesmo ponto que pararam. Com certeza. Está distribuído, né, as blockchains. Mundo inteiro. O mundo inteiro. Se você quiser na sua máquina rodar um nó, você roda. E você entra na blockchain. Então, é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. A Ethereum também, né, criou um sistema parecido, né? Eu vi o Vitalik falando um tempo atrás que, inclusive, você conseguir minerar no seu celular e tal, isso aqui. Não vai, né? Não. Sei. Bom, Renato, a gente precisa encerrar aqui em função do tempo. Eu agradeço o tempo, foi muito legal o bate-papo. Mas nós conversamos 2 itens só, tem ainda 3, 4 e tem mais um aqui. Tinham 4 itens para conversar. Bom, tá bom, Renato, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi bem bacana. Rápidas palavras aí pro pessoal, pros noobs e leigos da vida em termos de segurança, o que a gente tem que se preocupar no dia a dia para evitar perder informação. Eu diria para ter principalmente pais e mães tomarem muito cuidado, né, com rede social de filho. Esse é o primeiro ponto. A exposição em rede social é muito complicado, mesmo dos pais, né? Uma dica que parece boba, né? Se você vai viajar, não posta a foto da viagem quando você está viajando, né? Posta depois. Porque se você postar foto que você está viajando, a pessoa mal intencionada vai saber que você não está em casa. Ponto. Primeiro ponto. Segundo, procure sempre ativar as criptografias do seu dispositivo, do seu computador. Criptografe, tem tanto para Windows, quanto para Android, quanto para iOS. Ative a criptografia. Implemente o segundo fator de autenticação em todos os aplicativos que você puder implementar. Tá? Implemente. Não deixe... Tente evitar usar esse segundo fator de autenticação no próprio dispositivo, porque pode acontecer desse dispositivo ser furtado, né? E acho que são dicas boas aí, né, pessoal. E evite exposição à rede social, né? Cuidado. É isso aí. Tem que ser esperto também. Não dá pra cair em conversa. Cair em conversa aí não dá, né? É isso aí. Beleza, Renato. Muito obrigado. Você que nos assistiu, muito obrigado pela sua participação. Lembre-se de curtir, compartilhar e se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio.